Fala, meu povo, tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora, amigos, vamos embora que o Sport fez um pedido à CBF, meus amigos. E a CBF tem que responder ainda hoje, tá bom? É muito importante que já é pro jogo de sábado contra o São Paulo, meus amigos. Exatamente. Vou explicar todos os detalhes para vocês, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora! Vamos lá, meus amigos, antes da gente falar sobre esse pedido aí que o Sport fez à CBF, meus amigos, eu quero aqui conversar ainda um pouquinho, que ainda estou na adrenalina do jogo de ontem, meu velho. Meus amigos, que jogo foi aquele, hein? Meus amigos, eu gostei muito do jogo. Eu faço um pós-jogo, mas você tá tão cheio de uma turbulência do jogo que eu acho que eu não sei nem o que eu tava falando. Mas o jogo, meus amigos, foi um jogo que assim, que eu gostei muito, que eu senti que o Sport tá querendo, os jogadores estão querendo e abraçaram a ideia de Daniel Paulista. Isso é mais importante, tá? O que assim, eu sempre falo, o que é mais importante é a gente estar sempre antenado e ver se o que o técnico passa é correspondido dentro de campo. E principalmente, meus amigos, quando terminou o primeiro tempo, o Sport teve uma oportunidade e o Grêmio também teve uma. Foi um jogo meio feio no primeiro tempo. Mas quando voltou aquele segundo tempo, Léo Pereira foi o cara do jogo e assim, partiu para cima. Teve muitas oportunidades do Sport depois que fez o primeiro gol, dava para ter dado uma melhorada, mas foi o que Daniel Paulista falou, meus amigos. Foi um jogo que era assim, o Sport já tinha feito 2-0 em cima do Santos em casa, já tinha sentido o gosto da vitória e levou aquele baque. Esse jogo fora de casa foi um jogo que passou, a gente precisa ganhar de 1-0. Então, quando o Sport fez 1-0, deu aquele ar que nem os jogadores estavam acreditando. Opa, a gente fez 1-0, dá para ganhar. E foi muito cedo o gol, foi 5 minutos do primeiro tempo. Então ficou ali, bem dizer, 45 minutos de jogo com aquela adrenalina. Se a gente partir para cima, a gente pode levar o gol. Mas se a gente ficar recuado, a gente também pode levar o gol. Então ficou muita indecisão no campo. Eu vi mesmo que no caso, o Lucas Lima não estava jogando nada, tá? Só toquinho para trás e tudo mais. Eu pensei, ó, é bom tirar o Lucas Lima. Mas só que eu lembrei do trauma, meus amigos, que a gente teve no jogo contra o Santos, que a gente foi lá, tava 2-0 pro Sport, quando tirou Lucas Lima, a gente levou 2 gols. Então eu fiz, ó, Daniel Paulista não vai tirar Lucas Lima, não porque ele não está jogando nada ou está jogando muito, mas sim porque todo mundo que dizer, poxa, não era para tirar Lucas Lima e colocar Johan no jogo contra o Santos. Então, Daniel Paulista identificou muito bem o jogo, colocou depois 3 zagueiros, preencheu com mais um volante ali, colocou Barleta para dar mais velocidade. Então, assim, eu gostei muito dessas modificações de Daniel Paulista. E surtiu efeito, tá? Só que feito, o próprio Daniel Paulista falou, dava para fazer o segundo, o terceiro, aparentemente tava um jogo muito fácil pra gente. Tava até assustando. E os jogadores sentiram isso também, meus amigos. Os jogadores sentiram que assim, ó, a perna pesa. Caramba, uma oportunidade clara de gol que Derek perdeu. Também teve Léo Pereira, muitas decisões erradas. Aquele último toque final, ele nem chutava nem cruzava. Barleta também. Teve um lance que Barleta chutou cruzado, passou na frente do goleiro, mas Derek estava um pouco mais recuado. Normalmente, o jogador quando pega a bola ali na linha de fundo, ele toca voltando para a área, não chuta cruzado. E Barleta chutou cruzado, chutou errado, mas Derek ficou na dúvida. Ele chuta cruzado e ele vai tocar voltando. E assim, eu acredito, tá, que agora com essa primeira vitória, fora de casa, com a camisa amarela... Foi, meu velho, esqueça não. Foi vitória com a camisa amarela, tirou todas as competições. Não ganha fora de casa, ganhou. Não ganha a primeira, ganhou a primeira do Brasileiro. Com a camisa amarela, ganhou com a camisa amarela. E o goleiro da gente não sabe defender nada. E o goleiro da gente fechou a barra, meus amigos. Que assim, foi eleito pela torcida no Instagram o melhor jogador da partida. Eu disse que o meu melhor jogador logo pós-jogo foi Léo Pereira, para mim foi o melhor jogador em campo, mas o goleiro também pegou muito, no por baixo, 3 defesaças. Teve uma que ele escorregou, meteu a mão assim na bola,
a bola quase no cantinho, tirou a bola da trave e jogou para escanteio. Assim, a gente precisa desse goleiro, tá? Como a gente vinha falando. E até Cabral Neto mesmo da Globo falava. O Sport precisa de goleiro que decida. Porque uma defesa do goleiro desse é um gol. É como se fosse um gol. Se a gente leva um gol naquela altura ali, era complicadíssimo. Ou a gente faz 1-0, depois toma um empate, o Grêmio ia vir para cima, a torcida ia para cima e a gente poderia levar até uma virada. E o goleiro fazendo altas defesas, a zaga sólida, eu gostei muito, porque um cenário que a gente tava, num cenário de tipo, a gente não ganhou nenhuma, agora a gente já tá no cenário de tipo 4 jogos invictos, no caso 3 jogos invictos. A gente empatou com o Vitória, 4 jogos mesmo, empatou com o Vitória fora de casa 2-2, empatou com o Santos em casa 2-2, empatou com o Bahia em 0-0 e ganhou do Grêmio. Então, algo que a gente já começa a ver o copo meio cheio. Então, as coisas já estão começando a clarear, isso vai passar mais confiança para os jogadores, tirou esse peso, tá? Porque tava um peso enorme na torcida. Quando acabou o jogo, eu não sabia nem comemorar, mas eu não sabia se eu gritava, se eu aplaudia, como é a reação, porque a gente não é acostumado, a gente sabe que os vizinhos são acostumados com isso. Mas a gente não é acostumado, beleza? Mas assim, eu gostei muito. A gente tem que parabenizar, principalmente, a gente fala de jogador, mas para mim essa foto que vocês estão vendo agora representa muito o que é Daniel Paulista, meus amigos. Daniel Paulista, ele é a cara do Sport, é um treinador que vestiu a camisa. Assim, teve um lance no lado da Premier, um câmera da Premier, estava em 30 e poucos minutos do segundo tempo, que o câmera da Premier colocou a câmera em Daniel Paulista, ele estava olhando para o céu, não sei se vocês viram, ele estava tipo assim, Deus, me dá essa vitória, por favor. Então assim, foi algo que foi muito importante para a gente, quebrou vários tabus, vai passar mais confiança para os jogadores, e eu acredito que esse próximo jogo contra o São Paulo vai ser um jogo bem melhor, bem mais aguerrido, e baseado nesse jogo, vou trazer a outra informação, que o Sport, meus amigos, fez um pedido à CBF sobre esse próximo jogo. Jackson, qual foi o pedido? Bora para a matéria do GE para a gente entender melhor. Bora lá. Meus amigos, o pedido foi o seguinte. Segundo o GE, Sport pede à CBF para Zé Lucas ser desconvocado da seleção sub-17. Confederação tem até hoje, até esta segunda-feira, para responder o pedido. Mas clube está otimista por liberação. Se seguir convocado, o volante deve perder pelo menos a partida contra o Palmeiras. Bora lá, meus amigos, para vocês entenderem, tá? O que é que acontece? O jogador Zé Lucas, ele foi convocado para 2 amistosos da Costa Rica, que vai ser aqui no Brasil mesmo, contra a Costa Rica, né? Que vai jogar pela seleção brasileira, sub-17. E, meus amigos, está tudo ok. Mas depois dessa vitória que o Sport teve contra o Grêmio, deu aquele ar de esperança, e a gente não tem um volante com as características de Zé Lucas. Aí o ponto que eu fico, vai pedir a desconvocação, acredito que a CBF vai aceitar, mas o ponto principal, a gente não vai contratar volante nenhum, já tem que dar volante. A gente entregou vários jogadores a Pepa, vários jogadores que hoje, eu acredito, das 10 contratações que Pepa fez, se jogar 2 jogadores a 3 é muito, tá todo mundo aí, ó, Paciência, Sérgio Oliveira, entre outros, que não estão nem jogando, que foram liberados. Então a gente precisa contratar um volante urgente, porque eu sei que a gente precisa de Zé Lucas é muito importante. A gente tem Pedro Augusto, tá? É Pedro Augusto, todo mundo chama o cara de qualquer... Mas o nome do volante que veio do Fortaleza é Pedro Augusto, tá? Tem gente que chama ele de Paulo Augusto, enfim. Mas o jogador não tem a característica que Zé Lucas tem. Isso é fato. A gente precisa de um volante pegador. Rivera já tá ali tudo ok, mas Zé Lucas já tá com o 2º cartão amarelo. Se levar mais um, a gente vai perder Zé Lucas já no próximo jogo, mesmo se a CBF liberar ou não o jogador. Mas a gente precisa contratar, a diretoria precisa urgentemente contratar volante, tá? E ainda eu digo, precisa contratar aquele centroavante matador. Gosto muito de Derek me representa muito, mas a gente precisa de um centroavante. E agora, meus amigos, sabendo que a gente entrou de volta na briga, a gente tá retomando a confiança, porque não é só ganhar, é jogando, tá? A gente ganhou jogando. Então a gente fica dependendo apenas de Zé Lucas e Rivera, e se um dos dois levar a 3ª cartão amarelo, ou no caso de Zé Lucas, desfalcar, que vai desfalcar em novembro, tá? Zé Lucas já está convocado para a Copa
Acho que é Copa do Mundo, é Copa América da seleção sub-17 em novembro. Vai desfocar a gente já na reta final do brasileiro. Lembrando que o brasileiro termina em dezembro. Esse ano não termina mais em novembro. Então a gente precisa urgente, a diretoria já está ciente disso e precisa contratar. Precisa trazer um volante à altura do esporte, tá? Beleza? Mas deixa aí nos comentários, meus amigos. Vocês acham que a CBF vai liberar ou não? E tudo, tá bem aí o coração? Tá bem, tá tudo de boa na família, porque o jogo de ontem foi bronca. Tamo junto, meus amigos, e até a próxima.